gente, voltei, olha só. Eu queria dar uns adendos antes do vídeo começar. Tô gravando no meu quarto com o ring light, porque eu já tentei gravar isso de dia e só não deu certo, então vai ter que ser aqui mesmo, porque eu quero muito falar sobre esse livro, porque eu quero ler o livro 3 logo. E segundo, algumas pessoas entraram, conheceram o canal e se inscreveram por outras pessoas ou por outros lugares e não me conhecem ainda. Então eu gostaria de me apresentar de novo. Meu nome é Ruth, eu tenho 21 anos, eu faço química, sim, totalmente aleatório com o livro. Mas enfim, eu decidi criar esse canal no YouTube pra falar sobre os livros que eu gosto de ler, porque eu gosto muito de ler. E a forma de eu conversar sobre os livros que eu leio com alguém, porque eu não tenho muito alguém certo pra falar sobre isso, então eu decidi falar pra várias pessoas em algum lugar. Eu tinha começado a falar sobre livros no Instagram, mas o Instagram é meio bosta pra falar sobre livro, na plataforma em si, gravar vídeo e tal. Então eu decidi vir pro YouTube. E aqui estou eu, com mais um vídeo, falando sobre o segundo livro do vídeo que eu postei a última vez. Guerra do Velho, uma trilogia, e esse é o segundo vídeo, que é sobre Brigadas Fantasma, que eu li no Kindle de novo. Os adentos, eu vou ter que dar spoiler de Guerra do Velho aqui, porque muita coisa que eu não falei no último vídeo, que eu tentei evitar de falar justamente pra não dar spoiler, mas desse aqui eu vou ter que falar, porque o nome do livro é Brigadas Fantasma por um motivo. E teria ficado claro se eu tivesse falado o motivo no primeiro vídeo, mas eu não quis falar porque é meio que importante pra história, no geral. Não é bem um plot, oh meu Deus, plot, mas eu não quis estragar a experiência da surpresa, né? A surpresa que eu vou estragar com esse vídeo. Não sei se alguém se sentiu interessado em assistir ler Guerra do Velho por minha causa. Eu espero que sim, porque o livro do Guerra do Velho é bem legal, bem legal. Apesar de ter um final meio... que eu meio que vou falar aqui. Porque esse livro é um pouco... uns anos depois do que aconteceu em Guerra do Velho. Mas o que aconteceu em Guerra do Velho é importante pra esse livro. Então, eu vou ter que acabar contando umas coisas de Guerra do Velho mesmo. Me desculpem. Mas não vai estragar a leitura de Guerra do Velho. Porque Guerra do Velho é muito bom. E esse aqui também, ok? Esse aqui, inclusive, eu gostei muito mais desse aqui do que eu gostei de Guerra do Velho. O que é uma coisa que não acontece geralmente. Eu geralmente odeio os segundos livros das coisas. Sim, segundos livros geralmente me decepcionam um pouco. E esse foi totalmente o contrário. Eu amei Brigadas Fantasma com todas as minhas forças. Foi tipo assim, muito bom. Foi muito melhor do que Guerra do Velho. Mas enfim, o que eu deixei de falar em Guerra do Velho? O que acontece? Lembra que eu falei no primeiro vídeo que tem uma classe nova das forças de colônia lá, de defesa dos negócios? Então, das forças especiais, que eu comparei com especiais de feios, que é outra trilogia, fala de outra coisa, mas enfim. Lembra que eu falei desses soldados que eu falei, eu não vou contar o que acontece aqui, porque vai ser spoiler demais? Então, é o que eu vou contar aqui. Lembra que eu falei que os soldados normais, tipo, quando você vai se alistar, você tem que se alistar com 65 anos de idade, você dá o seu material genético, aí depois de 10 anos você vai realmente se alistar. Lembra que eu falei isso? Pois é, esse material genético é usado para fazer os soldados das forças especiais também, mas em outro contexto. O que acontece? Quando você morre antes de entrar para as forças coloniais de defesa, seja antes, durante o período de 10 anos, né, de 65 para 75, ou seja, até tipo, você tá lá, tá ligado? Você foi, mas você morreu. Teve um ataque cardíaco, teve um negócio, tava com câncer, sei lá, foda-se. Você morreu. Você é usado, tipo, o seu material genético que você dá antes de você se alistar é usado para criar um soldado especial. Por isso que o nome do livro se chama Brigadas Fantasma, e eles são conhecidos como Brigadas Fantasma porque fantasma. Eles são meio que usados de corpos de pessoas mortas. Um pouco doentio, mas é isso que acontece. E aí, por que eu não disse no vídeo anterior? Por quê? Porque o John Perry encontra a esposa dele de novo na Brigadas Fantasma. Não exatamente nesse livro 2, tô dizendo, tipo, nas forças especiais, entendeu? No primeiro livro, ele encontra a esposa dele. E aí ele descobre que o DNA da esposa dele, que morreu antes, que assim, a esposa dele se alistou junto com ele, mas morreu antes de ir pro exército. E aí o material genético dela foi usado pra criar um soldado especial. E aí ele conhece essa mulher que tá no corpo da esposa dele, só que não é a esposa dele. O nome dela é Jane Saga. E aí a gente conhece mais um pouco sobre as forças especiais, mas não tanto, pelo menos não no primeiro livro, porque o primeiro livro é em primeira pessoa do John Perry, então tudo que a gente conhece é o que o John Perry conhece. E aí ele sabe que os soldados especiais são criados assim, eles nascem sem consciência nenhuma, tipo, eles criam a partir do zero, tipo, eles nascem naquele dia, só que eles nascem no corpo adulto, treinados pra matar, são crianças, basicamente. O mais velho provavelmente tem uns 14 anos, tá ligado? Tipo, é bem doentio isso, bem doentio isso. Eles não têm uma consciência própria, mas eles nascem com o Brain Power. Lembra do Brain Power que eu falei no primeiro vídeo? Pois é, eles nascem com o Brain Power e o Brain Power meio que tenta auxiliar eles nesse quesito pra eles irem construindo a consciência própria deles pra se livrar da artificial, né? Porque nos primeiros dias eles têm a consciência artificial do Brain Power e eles vão mudando a consciência ao longo do tempo, beleza. Cada um tem uma personalidade, não é como se eles fossem todos robozinhos e tal. Não, mas é isso que acontece. Por isso que o nome do livro é Brigadas Fantasma, porque aborda a questão dos soldados especiais de defesa,
que são meio que formados de pessoas que já morreram. E eles sabem disso. E aí agora eu vou abordar o segundo livro já. O segundo livro, ele é em terceira pessoa, digamos assim. Ele é um narrador universal. Pô, a gente não tem só uma pessoa pra ter um ponto de vista, a gente tem várias pessoas. A gente conhece vários personagens e eu adorei isso. É totalmente diferente do primeiro livro, sabe? Parece que foi outra pessoa que escreveu, inclusive. Eu achei isso estranho. Inclusive, de novo... Vou falar muito inclusive aqui, porque é um pouco um vício de linguagem. Mas enfim, inclusive, eu assim, comecei um pouquinho o terceiro livro, que eu tenho uma mania de fazer isso. Mas o terceiro livro é com a visão do John Perry de novo. Então, esse segundo livro é o único diferente. Parece realmente que foi escrito por outra pessoa. E ele tá muito bom. Talvez isso foi uma alfinetada ao John Scalzi, que é o nome do autor. Talvez. Eu não gosto muito dele, não. Ele mata meus personagens, que eu não... O ódio que eu tenho desse cara, que ele fica matando meus personagens. Mas enfim. Quando o livro parece que foi escrito por outra pessoa, sabe? É completamente diferente. Tem jeitos de linguagem diferente, né? Que é em terceira pessoa e tal. E a gente tem acesso a vários pontos de vista. E eu achei isso incrível. Dá pra conhecer vários personagens, apesar de terem gostado de matar alguns. O ódio que eu tenho desse cara. Mas a gente tem acesso a outras pessoas e já tem um plot, tem uma situação problema. Lembra que eu falei que em Guerra do Velho não tem uma situação problema, que é basicamente a vida do John Perry o tempo inteiro, e não tem muito uma reviravolta nesse sentido, é só ele o tempo inteiro lutando e etc. Então, nesse livro a gente já tem uma situação problema no primeiro capítulo. Porque o que acontece? O problema é o seguinte: um humano específico, chamado Charles Balti, traiu a humanidade. Ele se rebelou contra a União Colonial e ele se aliou a 3 espécies diferentes para acabar com a raça humana: os Aneshanos, os Rays e os Obins. E agora, por que ele fez isso? E por que essas espécies se aliaram para acabar com a raça humana? Os Rays têm um confronto com os humanos no primeiro livro. Eles dominam uma colônia no primeiro livro, que é meio que o final do primeiro livro, digamos assim, que é os soldados das forças especiais tentando conquistar essa colônia de volta. O nome dessa colônia é Coral. Os humanos dão pau nos Ray e os Ray ficam todos fodidos. Fica realmente muito fodidos. E eles querem acabar com a raça humana de algum jeito. E eles aliam os Aneshanos, que são inimigos deles, mas eles se aliam pra acabar com a raça humana. E os Obins, a gente não sabe muito bem no começo por que os Obins querem. Porque os Obins, eles são uma raça alienígena que eles não ligam muito pras outras. Eles estão foda-se pras outras. Eles não tem muito... Não tem aliado e não tem inimigo, entendeu? Eles só estão lá. E se você for atacado por eles, é tipo assim... Você ficou com Deus, entendeu? Porque os Obins são muito fortes. E eles se aliam, essas três raças, junto com esse humano. O humano dá informações cruciais sobre a União Colonial, as forças coloniais de defesa, etc. Pra acabar com a raça humana. Aí a União Colonial descobre isso e quer achar esse humano desgraçado que traiu eles. Eles fazem o seguinte: eles acham a consciência de Charles Balti armazenada no laboratório dele, escondido, muito escondido, mas eles acham. E eles têm a ideia de transplantar essa consciência pra algum lugar, pra eles descobrirem o porquê que ele traiu a União Colonial, né? Por que ele quer acabar com a raça humana? O que eles decidem fazer? Como o Charles Balti morreu, porque assim, ele meio que se suicida, mas ele não se suicida de verdade. A gente já descobre no primeiro capítulo, tá? Isso não é um spoiler. A gente descobre no primeiro capítulo que ele fez um clone, e ele fez o clone dele se matar, pra meio que a União Colonial pensar que ele se suicidou, depois que ele entregou os planos dele para as outras raças e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fugiu, ele fez um clone e ele matou o clone dele, mas descobriram que era um clone. E aí, eles sabem que o Baltin tá vivo e eles querem achar o porquê que esse cara traiu a humanidade. E aí, o que eles decidem fazer? Eles decidem criar um corpo feito do DNA do Baltin, corpo de uma força especial. Porque assim, eles nunca fizeram isso antes. No sentido de transplantar a consciência de uma pessoa para um soldado das forças especiais e uma pessoa que não tá consciente, porque o processo de transferência de consciência que a gente conhece no primeiro livro, a pessoa está consciente e tem lá o corpo novinho da pessoa, aí a consciência é transplantada enquanto ele tá consciente, tá ligado? Eles não tinham feito esse processo em uma pessoa que não tava consciente, porque não existe uma pessoa consciente ali. É a consciência gravada e um corpo que tá inanimado, entendeu? E aí, inclusive no livro ele explica direitinho quais são a mudança genética de um soldado especial, que eu não vou contar aqui, porque vale a pena ler, entendeu? Eu quero que vocês leiam esses livros, entendeu? Eu não quero contar o livro inteiro pra vocês ficarem, não vou ler o livro. Vocês vão ler o livro. Do nada, desculpa. Mas enfim, no livro eles têm explicando bonitinho, textualizando algumas coisas que aconteceram em Guerra do Velho, que a gente não sabia mais ou menos, assim. Tipo, a gente sabia o que estava acontecendo, mas ele explica mais bonitinho nesse segundo livro. Ponto positivo, que eu gostei muito disso. Isso aqui definitivamente vai ser quase 5 estrelas. Quase. Ok, quase. Continuando. Eles decidem criar um soldado especial pra transplantar a consciência de Baltin. E aí eles conversam com um general, né? Tipo, tem 2 generais aqui. Um filho da puta, que é das forças normais de defesa, e um das forças especiais. O nome do soldado das forças especiais é Lizard. Ele se fala o seguinte: a gente não sabe como funciona, tem como fazer. Então, assim, se a consciência não pegar, né? Se não for o Charles Baltin que acordar, se for uma pessoa, né? Tipo, um soldado especial,
ele fica comigo, entendeu? Eu vou usar o corpo dele porque ele vai ser importante pra mim. E é isso, entendeu? Se acontecer pegar, pegou. E vocês vão ter o Charles Baltin, ele vai poder, né, contar por chantagem ou por tortura o que aconteceu. E se não for, eu quero o soldado especial pra mim. Vai ser meu soldado especial e ele vai lutar. Beleza, beleza. Primeiro livro, óbvio que não vai ser o Charles Baltin que vai acordar. Não vai ser, então... não é o Charles Baltin que acorda, tá? A consciência não pegou porque nós nunca tivemos esse procedimento antes. Então, nasceu um soldado especial. E aí a gente tem acesso a que realmente acontece com soldados especiais. Eu gostei dessa perspectiva, porque a gente não sabia exatamente o que era um soldado especiais no primeiro livro. Agora a gente meio que sabe no segundo. Tipo, a gente já sabe. E a gente vê da perspectiva dele, crescendo com ele, porque ele meio que vai ser um protagonista da parte. Vão ter outros pontos de vista de outras pessoas, mas nessa parte ele vai ser o principal, digamos assim. A gente sempre vai ter acesso à consciência dele, os pensamentos dele, mas em terceira pessoa. A gente tem acesso a como é você nascer um soldado especial, como é você aprender essas coisas. Então ele já sabe que ele foi feito a partir de um corpo morto, sabe? Eles já aprendem isso desde o começo. Vocês foram feitos por DNA de pessoa morta, mas você vai, sabe? É transplantado, é feito uma lavagem cerebral nele pra ele acreditar que ele foi feito pra lutar pela humanidade, porque isso é bom e não sei o que. Doentio, mas tudo bem. Eu achei legal o modo como ele mostra a uma pessoa que... Porque, tipo assim, os soldados das forças especiais, eles são meio que crianças no corpo de adultos. Eles estão aprendendo, eles aprendem rápido. A consciência deles é completamente diferente de um humano normal. Mesmo um soldado das forças coloniais de defesa. Eles falam, eles falam pela cabeça, né? Eles comunicam pelo brain power, eles não gostam de falar, porque o pensamento deles é 1000 vezes mais rápido. 1000 vezes mais rápido. Eles veem uma pessoa normal, um soldado das forças de defesa normal falando, e eles ficam tipo, meu Deus, fala rápido, sabe? Porque eles pensam muito rápido, é muito rápido. E eles têm um negócio chamado integração, que é como se eles sentissem os outros soldados, tipo, é uma parada bem doidona. É uma parada bem doidona. É bem legal conhecer como isso funciona. Eu achei isso incrível. E aí mostra que também eles são, tipo assim, é um nome aleatório que eles são dados. O primeiro nome é aleatório e o segundo nome, o sobrenome, é o nome de um cientista famoso. Então tem vários personagens, tipo, das suas PCs que não sei que é lá Pauling, não sei que é lá Dalton, não sei que é lá Einstein. O nome dele é Jared Dirac. Ele vai aprendendo e tal. E como ele não foi integrado com os outros, ele não cresceu junto com os outros, né? Tipo, os outros foram criados e foram, tipo, meio que aprenderam juntos o negócio, e ele teve que aprender sozinho, mas ele se acostumou lá, deu tudo certo, entendeu? Ele se integrou com a galera, e aí ele vai pras missões e tá tudo certo. Antes de falar o que acontece, aparentemente o autor gosta muito de morgia. Porque é incrível como o primeiro livro tem um sexo muito doido na nave, nos primeiros negócios, assim, não é explícito, tá? De novo, não é explícito. Mas acontece os negocinhos que você fica, o que aconteceu? Do nada? Do nada o pessoal começou a transar. E aqui acontece morgia do nada, assim, que eu fiquei... Ok. Então tá bom, então tá. Enfim, a gente tem acesso aos outros soldados especiais, acontecem umas paradas assim muito loucas, que você fica assim, oh meu Deus, o que está acontecendo? Que pesado. E aí, a Jane aparece. A Jane vai ser a comandante dessa turma aí, porque assim, o que acontece? Eu falo muito o que acontece. Eu não vou botar contador aqui não, entendeu? Mas vocês vão ter que se acostumar com o meu estilo de linguagem do que acontece. O General Slizard, lembra do General Slizard? Pois é, ele escala a Jane Sagan, Jane lá da esposa do carinha, do John Perry, pra ser a comandante do negócio lá. E a gente tem a visão dela também. Um pouco difícil ter, porque geralmente é o Jared. A gente tem muita visão dela, da perspectiva dela às vezes. Tanto é que eu pensei que fosse ser o livro na perspectiva dela, nesse segundo, mas não, é geralmente do Jared mesmo, mas a gente tem um pouco da visão dela. E aí o General Slizard escolhe ela a dedo, porque ela é uma pessoa muito foda, ela é muito foda mesmo, assim, tipo, é um soldado incrível. E aí ele fala, olha, eu confio em você, e eu quero que você fique de olho no Jared. Porque, tipo assim, a gente nunca fez esse procedimento antes, e a gente não sabe se a consciência do Baltin vai surgir do nada ou não. Então eu quero que você tome conta dele, porque eu quero que você saiba o que aconteceu, eu quero que você tenha acesso aos arquivos secretos, porque tudo relacionado ao Baltin virou lista secreto e ninguém pode ter acesso, ninguém pode saber quem é o Baltin, porque, né, ele é um traidor, então não quer que o pessoal conheça esse cara. Então ela tem acesso aos arquivos do Baltin, ela descobre o que ele fez, né, só não sabe o porquê. E aí descobre por que o Jared tá lá e por que ele foi feito diferente, né, de forma diferente, porque ele não foi feito junto com os outros, porque ele foi feito separado. E ela descobre que ele tem a consciência do Baltin lá em algum lugar, mas não sabe onde. E que ela tem que ficar de olho nele pra ver se essa consciência vai se despertar do nada ou não, ou se ele vai ser o Jared mesmo. E aí ela é escolhida pra isso, por isso que ela aparece. E sobre o começo do livro, ainda, no primeiro capítulo, eu achei genial, né? Eu falei, né, do ponto de vista e tal, achei genial. Nossa, esse aqui foi nossa, eu amei muito o que você fez, Lord Scalzi, mesmo você nunca vendo esse vídeo. Porque assim, a gente tem acesso a uma visão de um Rey, cara. Tipo assim, não é humano. A gente começa o capítulo pensando que é um cientista humano, ou então, sei lá, que é o John Perry, tá ligado? Porque o primeiro livro foi da visão do John Perry, mas não, cara, é de um Rey.
achei isso incrível. Tipo assim, a União Colonial já sabe que os Rey estão envolvidos, né? A gente já sabe que os Aneshanos, os Obins e os Rey são as 3 raças juntas pra acabar com a humanidade. E tipo assim, a humanidade é forte? Tem uma força bélica legal, tem um soldado legal pra lutar e tal, mas com 3 raças diferentes, a humanidade não dá conta. Então, assim, eles estão tentando ver um plano pra acabar com essa guerra, né? Que não foi declarada ainda, porque eles pensam que a União Colonial não sabe, mas eles estão tentando entender o porquê. E aí, eles invadem uma colônia de Reys. Mas o livro, pelo menos o livro começa do ponto de vista do Rey, então a gente pensa que é humano, tá ligado? Aí a gente não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo, e aí só depois cai a ficha. Caralho, a gente tá vendo um negócio, um alienígena, meu Deus, que foda, sabe? Eu achei isso muito legal, E esse Rey é muito importante, porque esse Rey é um cientista, e que ele estava estudando como funciona o Brain Power, como funciona a transferência de consciência, e ele recebe muitas informações do Charles Baltin, né? Porque o Charles Baltin também era um cientista, ele também trabalhava com consciência de humanos e tal, inclusive essa informação que eles passam para as outras raças de como funciona o Brain Power e como isso é muito perigoso, as outras pessoas descobrirem, os outros alienígenas descobrirem como esse troço funciona. Mas enfim, esse cientista Rey tava trabalhando nessas coisas e ele é capturado pra, né, a gente descobrir que porra que o Charles Baltin tava fazendo, por que ele traiu. Só que o cientista não sabe. Ele é torturado, ele é muito torturado, tadinho. Inclusive acaba, tipo, desenvolvendo uma doença, né, tipo, ele é forçado a ter uma doença, é uma parte da tortura. Uma doença que ele tem que ser refém de um remédio específico que só a União Colonial pode fazer. Então, tipo, mesmo que ele escape, ele nunca vai poder sobreviver por causa desse negócio, né, do antídoto, que ele sempre tem que estar tomando esse antídoto da doença. E é a Jane que tortura ele, e a Jane que fica responsável por cuidar desse Rey. E aí ela fala, olha, tu pode ficar aqui, tu pode estudar, tu pode ter um laboratório, tu pode trabalhar, porque você sempre vai trabalhar pra gente, você não vai poder sair daqui nunca mais, então você pode ficar de boa, tá ligado? Eles não viram amigos. Uma situação bem estranha, mas a gente tem acesso a esse Rey, e eu achei isso incrível porque ele aparece bastante no livro, e ele é muito legal. Eu achei isso muito legal. Falando um pouco sobre as forças especiais ainda, forças especiais, para elas serem criadas de um jeito diferente e elas não têm contato com os soldados normais. Como eu disse, o pensamento deles é diferente, o jeito como eles foram criados são completamente diferentes. A União Colonial não quer que os soldados normais descubram, tipo, né, que existem soldados especiais, eles querem que soldados especiais sejam apenas lenda, tipo, eles não têm muito contato com os especiais, porque meio que, tipo assim, imagina aí, esposa, né, que foi o que aconteceu com o Jon. Morreu, e aí você vê, só que não é sua esposa, tá ligado? Então eles meio que escondem essas brigadas fantasmas, então a gente não tem muito acesso a eles no primeiro livro, agora a gente tem, e meio que os que têm acesso, os que conhecem a brigada fantasma, que sabem como eles são feitos, têm medo das brigadas fantasma, né, dos soldados especiais, porque eles são meio que crianças, né? E aqui eu tinha destacado um ponto, falando sobre por que eles foram criados. Eles falam assim: eles nos criaram com o objetivo de defender a humanidade, mas não têm certeza de que somos humanos o bastante. Nos projetaram para sermos soldados superiores, mas temem que o projeto seja falho, então nos veem como menos que humanos e nos atribuem serviços dos quais têm medo, achando que tais serviços podem fazer deles menos humanos. Fazem o suficiente de nós para esses serviços, mas não mais que isso. Não confiam em nós porque não confiam em si mesmos. Eles têm medo porque eles são crianças em corpos adultos, né? Então, tipo assim, mesmo que eles sejam fodas, que eles aprendam rápido, que eles formem consciência rápido, que eles sejam diferentes, que eles sejam superiores. E aqui é meu outro comentário falando sobre Phased de novo, porque eles são muito parecidos com os especiais de Phased. Tipo assim, muito. Porque os especiais de Phased, eles se acham muito superiores porque eles foram meio que projetados para isso, eles sofreram uma lavagem cerebral para isso, que eles se acham superiores. Eles realmente são. Eles são muito mais rápidos, eles são muito mais fortes, eles são muito mais, sabe, tudo. E eles são muito parecidos com os especiais daqui, tipo, muito. Eu senti muita inspiração de Phased nesse negócio. Tipo, acho que até a integração é parecida, se não me engano. Mas enfim, eles se acham superiores aos humanos porque eles sabem que eles foram projetados diferentes e eles sabem que os humanos têm medo deles, então eles meio que se sentem superiores nisso. Mas os humanos meio que têm razão em sim ter medo deles às vezes, porque eles são crianças, cara, eles são birrentos. Eles são crianças num corpo adulto, eles estão amadurecendo ainda. Os humanos não levam isso muito a sério, porque um soldado normal de força colonial, ele no mínimo tem 75 anos, tá ligado? E aí ele olha pra um soldado especial que tem, sei lá, tipo, 2 anos. Aí você fica tipo, como esse troço tem 2 anos? Sabe? É um negócio bizarro. Tava com saudade de falar bizarro aqui. Bizarro. E aí, ok. Lembra que eu falei que a Jane meio que vira amiga do Rey? Então, a Jane, ela quer entender mais ou menos como ela deve estar preparada caso a consciência do Baltin se aflore no Jared, né? E ela vai conversar com
o Ray sobre isso, né? Porque ele tava com um estudo muito mais avançado sobre a consciência humana, porque ele teve alguns dados do Charles Bautin e tal. Fala que é possível, né, que a consciência do Bautin realmente se perde, porque a consciência foi transplantada. É como se fosse, tipo assim, eles transportaram um arquivo no negócio lá, mas eles não sabem onde esse arquivo foi. E esse arquivo pode estar em qualquer lugar e pode ser ativado em qualquer lugar, a qualquer momento. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas assim, tem possibilidade, né? É o que acontece, né? Obviamente, a consciência do Bautin tinha que se formar aqui, tinha que despertar, tinha que estragar o meu Jared, porque eu gostava muito do meu Jared. Tinha que acontecer e acontece. Acontece por causa de jujubas pretas, que era o doce favorito do Charles Bautin e da filha do Charles Bautin. E ele vê jujubas pretas e come jujubas pretas, e aí muita coisa acontece, ele lembra da filha dele, e aí, no momento, ele é o Charles Bautin, sabe? Tipo, é como se ele não fosse mais o Jared. E aí, ele tenta ir pro laboratório dele, mas ele é impedido, obviamente, porque ele não é mais o Charles Bautin, né? O Charles Bautin, teoricamente, está morto, mas aí, é meio que sedado, e aí o pessoal entende agora que a consciência do Charles Bautin despertou, só que a do Jared tá em cima. Porque o que acontece? A consciência do Charles Bautin não tinha sido ativada antes porque o cérebro não tinha experiência suficiente para acumular toda a experiência que o Charles Bautin tinha. Então, o Jared, com o decorrer das guerras, né, com o decorrer das lutas, com o decorrer das perdas, com o decorrer de tudo que ele presenciou, de todas as coisas horrorosas que ele presenciou, o cérebro dele foi criando experiência. E aí, essa experiência meio que foi o suficiente pra poder acumular carga suficiente pra poder suportar a consciência do Bautin. E aí, elas meio que estão lá ao mesmo tempo. O Jared, tipo, é o Jared, ele lembra das coisas do Charles Bautin, ele lembra de Zoe, né? Zoe é o nome da filha dele, do Charles Bautin, ele lembra da Zoe. Fica muito triste porque a Zoe aparentemente morreu, né, num acidente. E ele sente as emoções do Charles Bautin, mas ele não tem acesso ao que ele fez. Então ele não sabe exatamente por que o Charles Bautin traiu a humanidade. Mas ele sente algumas coisas. Ele sentia que o Charles Bautin culpava a União Colonial pela morte da filha dele e que a filha dele foi um dos grandes motivos para ele ter traído a humanidade. Então, assim, a partir do momento que o Jared acorda do surto dele, né, ele não tá mais fazendo parte da integração. E aí ele fica se sentindo muito sozinho. E é aqui que eu falo que o livro trata muito sobre solidão. Trata muito sobre solidão, trata muito sobre livre-arbítrio também, né? Porque a questão do... ele foi criado sem ser pedido pra ser criado. O Jared foi criado pra suportar a consciência de outra pessoa. Tipo, como ele não permitiu que isso acontecesse, sabe? Tipo, o livre-arbítrio das escolhas. O Raver falou muito sobre isso, né? Porque a religião dele, a cultura dele, fala muito sobre livre-arbítrio. E aí fala muito sobre livre-arbítrio, sobre governo autoritário no geral. Porque, ó, que desgraça que a União Colonial tá fazendo. E tem muita merda que a União Colonial faz que eu vou tentar falar depois, porque isso é importante pro terceiro livro, então eu vou ter que dar spoiler pra caralho nessa merda. A União Colonial é uma desgraçada. Ai, cara, eu odeio esse governo. Sempre tem que ter um governo tirano, né? Nesses negócios assim, sempre tem que ter um governo tirano. Usa a terra, bonita terra, pra realmente só criar soldados e colonos. Eles pegam os colonos dos países menos desenvolvidos, eles pegam os soldados dos países desenvolvidos, eles criaram um vírus pra fazer acreditar, os humanos da Terra, né, fazerem acreditar que eles não podem ir pros outros planetas, tem que ficar na Terra porque tem um vírus lá que não pode, você tem que ir só com 65 anos mesmo, que é a gente que tem que criar o corpo novo de vocês e não sei o que, não sei o que. Eles não dão informação pra Terra, eles deixam a Terra no escuro justamente pra alienar o gado. Eles usam basicamente a Terra como gado pra criar soldados, essas coisas. E a União Colonial é uma desgraçada, porque, tipo assim, ela quer acabar com tudo e ficar com tudo pra ela. Não tô surpresa, né? Um governo desgraçado, é claro que isso ia acontecer. Mas enfim, o que tá acontecendo? Tem um negócio chamado conclave. Esse conclave reúne todas as raças alienígenas, todas as raças que vivem no espaço, porque eles viram que a colonização é muito brutal e acaba com muitas raças, né? Deixa muitas raças de extinção, por exemplo, essas coisas assim. E eles querem evitar isso, então eles querem meio que organizar essa colonização por meio de um tratado. E aí várias raças se alinham a esse tratado, menos a raça humana. Conclave existir e o conclave tá se organizando, a colonização já vai ser proibida, tá ligado? Tipo, não exatamente proibida, mas vai ser organizada. Se você não tá no conclave, você não pode colonizar. E você vai ser meio que caçado pelo conclave. Por não tá na proteção do conclave, você não vai ter como se defender das outras colonizações e você não pode colonizar. Então, meio que a União Colonial tá colocando a raça inteira humana em cadência porque eles não querem se aliar ao conclave, porque eles querem colonizar os negócios que eles querem e foda-se, não querem se aliar. Ó, que desgraça. Nossa, mas... a União Colonial é uma desgraçada. Ruth do futuro invadindo o vídeo com a sobrancelha feita e tal, pra avisar que a Ruth do passado se empolgou demais porque ela realmente gostou muito de Brigadas Fantasma e acabou contando o livro inteiro. E eu tive que cortar muita coisa da edição. Tipo assim, o bruto deu 75 minutos. E é por isso que eu enrolei muito pra editar esse vídeo, por isso que eu tô demorando tanto de editar esse vídeo mesmo nas férias. Que dor de cabeça. Mas eu preciso contextualizar algumas coisas, porque assim,
acabei contando muita coisa e acabei tirando muita coisa e muitos cortes acabaram ficando sem contexto porque eu não consegui dar um fechamento no vídeo que eu queria fazer. Eu contei sobre o conclave e não é só o que acontece, tá? Acontece muita coisa em cima, tem muitas mortes, acontecem muitas reviravoltas, e o que eu gostei desse livro é que ele tem um fechamento muito legal, apesar do final duvidoso, que vou falar mais pra frente, porque realmente o autor aparentemente não gosta de fazer finais bons, mas apesar do final duvidoso, o livro ele é bem fechadinho, sabe? Tem uma situação, problema no começo, e depois tem um plot, depois, tipo, realmente tem um plot, sabe? Tem umas reviravoltas muito loucas, acontecem umas conspirações muito loucas, que aí é onde entra o conclave, ou é válido deixar a parte do conclave aqui, porque o conclave tem muita presença no terceiro livro, e acontece bastante reviravolta, acontece muitas mortes, a gente gosta muito de vários personagens, alguns morrem, como eu disse, né, o autor gosta de matar meus personagens, mas acontece muitas reviravoltas, acontece muitas coisas, e uma coisa que eu esqueci de falar, que na verdade eu meio que falei, mas eu tive que cortar, porque era muito spoiler, porque eu realmente contei o livro inteiro, já tem 5 minutos de bruto, meu Deus. Lembra que eu falei que o Jared acaba tendo acesso às emoções do Baltin porque a consciência despertou na cabeça dele e ele tem lembranças da Zoe, e que por causa da Zoe, a Zoe foi a gota d'água pra o Charles Baltin querer trair a humanidade. Então, a Zoe não morreu no acidente, a Zoe tá viva, e eu preciso realmente contar esse spoiler pro livro continuar, porque a Zoe tem presença no livro 3, e muitas coisas também tem presença no livro 3, que eu vou acabar contando, mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Eu espero não me empolgar tanto e gravar 75 minutos de novo, pelo amor de Deus, não. Mas a Zoe tá viva, e basicamente o final é com a Jane, com a Zoe e com o John Perry de novo. Por isso que o terceiro livro é com a visão do John Perry, porque isso tem participação. Mas basicamente o final é a Jane, a Zoe juntas e o John Perry em outra colônia. E é isso. É meio que um spoiler, mas não totalmente spoiler, porque eu não contei o que acontece, vocês têm que ler pra saber o que acontece. Eu não posso contar o livro inteiro aqui, eu me empolgo, eu não posso fazer isso. E talvez eu precise fazer um roteiro, mas enfim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. O livro é bem fechadinho, tem plot, tem situação problema, já no começo, tem umas reviravoltas muito loucas, só o final mesmo que eu achei bem sem graça, eu achei bem sem sal, felizes pra sempre demais, mas no geral foi muito melhor do que Guerra do Velho. E é isso. Eu esqueci de falar também que o livro tem bastante embates filosóficos e sobre solidão. E eu não coloquei as frases que me atingiram aqui, porque eu acho que poderia ser gatilho. Mas tem bastante frases sobre solidão, no sentido de como a solidão é um sentimento muito desgraçado e como isso é tão pior do que a morte. Tem alguns momentos no vídeo em que alguns personagens, não vou dizer quais, mas que alguns personagens estão à beira da morte e eles só conseguem pensar em como eles estão sozinhos. Que, tipo, não é o fato deles estarem quase morrendo que tá amedrontando eles, e sim a solidão, o vazio, o sentido disso, sabe? E é bem pesado nesse sentido. Sempre tem algumas coisas filosóficas nos livros do John Scalzi, aparentemente, pelo menos nessa trilogia. E tem bastante coisa sobre a solidão que eu acabei cortando, porque eu acabei falando muito spoiler depois, mas eu queria deixar registrado aqui. Pode até ser gatilho pra algumas coisas, porque meio que foi pra mim. Algumas frases realmente me impactaram. E no mais, acho que é isso. Eu acho que esse era o que eu tinha pra falar, sem tanto spoiler. E é isso, vamos continuar com o vídeo e... Mas enfim, acontece um monte de coisa. Só que o que acontece? O autor não gosta muito de fazer finais bons, né? Tipo, o final foi bom até, foi bem melhor que o primeiro livro, bem melhor. Isso aqui, com certeza, bem melhor. Mas o final, tipo assim, aconteceu feliz demais, aconteceu bem demais. Não feliz demais também, né? Que um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa triste aconteceu no final que eu nunca vou superar. Mas assim, o final mesmo aconteceu feliz demais, tá ligado? Eu achei o final meio... O autor não gosta de fazer um final ok, decente. Mas tudo bem, eu entendo. Esse foi muito melhor do que o Guerra do Velho. O final de Guerra do Velho foi assim, muito forçado mesmo. Mas é muito bom, tá? Ler o Guerra do Velho é muito bom. Uma parte no livro que inclusive é gatilho pra suicídio, tá? É gatilho pra suicídio. Não mostra nenhum suicídio e tal, mas é gatilho de toda forma, então estejam preparados pra essa parte. Não sei se me afetou, mas pode afetar outra pessoa. Outra consideração é que nos agradecimentos, inclusive os agradecimentos desse livro valem a pena ser lidos, que geralmente a gente pula os agradecimentos, né? Que é só o autor agradecendo a um monte de gente. Mas eu achei legal porque ele fala das inspirações que ele teve pra escrever esse livro, das ideias que ele roubou, entre aspas, de outros livros pra escrever esse. E eu achei muito legal a forma como ele falou isso. Se você estivesse perguntando por que algumas coisas no livro parecem tão boas, a resposta curta é porque eu as vi funcionar em outros livros e disse, que coisa excelente, acho que eu vou roubar isso aqui. Escritores de quem eu conscientemente roubei coisas incluem Keith Sagan, sua ideia de transferência de consciência usada em grande eficácia em Emborn, Scott Westerfeld, cujas batalhas incríveis em The Rising Empire e The King of Worlds
vão fazer você chorar de felicidade. E David Brin, o conceito de patrocinar uma civilização, recebe um bip rápido de agradecimento. Agradeço também aos vários autores de ficção científica e fantasia cujos nomes usei em todo o livro, porque ele realmente usa bastante de cientistas e de coisa de ficção científica no livro. Eu achei isso muito legal. A forma como ele escreve. Eu adoro a forma como ele escreve. É uma linguagem muito gostosa. É uma linguagem muito informal e muito... No primeiro momento que você tem acesso à linguagem dele, né, do jeito como ele escreve, você já se identifica e você já fica preso e você já quer ler, porque as coisas começam de uma forma muito legal, sabe? Tipo, enfim, a escrita desse livro é muito boa. O James Caldwell, apesar do meu ódio por ele matar meus personagens, ótimo autor. Ele escreve muito bem. Ele consegue ambientar as histórias muito bem. Ele consegue criar personagens muito bem. Ele consegue criar conexões entre personagens muito boas. A escrita dele é muito boa. Eu acho que esse vai ser meu livro favorito da série, né, da trilogia toda. Eu acho que esse livro conquistou muito meu coração. Eu amei o jeito como ele escreveu o terceira pessoa, isso aqui. Eu amei como a gente tem acesso a várias consciências e vários aspectos diferentes e várias coisas diferentes. Eu achei isso muito legal. Apesar do final duvidoso, porque ele gosta de fazer uns finais duvidosos, eu amei esse livro e eu vou dar 4,5. Eu só vou dar 4,5 e não vou dar 5, porque eu não gostei do final. E eu odeio que você mate meus personagens, John Scalzi, que desgraça. Mas enfim, não gosto da maneira como você mata meus personagens e não gosto muito dos seus finais. Então eu vou dar 4,5, mas o livro é muito bom. E é isso. Eu gostei muito desse livro. Se vocês gostarem da minha resenha, vocês deixem um like. Se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam. Aparentemente comentários são muito bons pro YouTube. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. E é isso, meus finais de vídeo estão meio bosta, porque eu nunca sei como terminar um vídeo. Eu nunca sei nem como começar. Eu devia falar deixa o like no começo, mas qual é o sentido de você deixar like num negócio que você não assistiu ainda? Eu não sei. Mas enfim, deixa o like se vocês gostaram, se inscreve no canal e aguarda o próximo vídeo, vai ser o último da trilogia de Era do Velho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Minha nota vai ser 4,5, né? Eu dou de 1 Eu tô de 0 estrelas. Eu dou 0 estrelas. Eu não achei um livro de 0 estrelas ainda, mas eu vou dar uma... Tem aí. Vai de 0 a 5, tá? E é isso. Vai ser 4,5. E é isso. Tchauzinho.